Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Imunes à Ignorância. Eu sou a Joana e hoje vou falar sobre as tentativas de vacinação ao longo do tempo, da vacinação nos países subdesenvolvidos e fazer uma pequena análise das vacinações pelo mundo. Ora, como já foi dito, a primeira vacina foi descoberta em 1796 pelo médico britânico Edward Jenner, mais conhecido como o pai da imunologia. No entanto, as primeiras tentativas de imunização contra a famosa varíola foram realizadas muitos anos antes. Acredita-se que foi na Índia e na China, há mais de 1000 anos, que se começou a tentar imunizar crianças através de um pequeno corte no braço, onde eram ou esfregadas crostas de pessoas com a doença, ou materiais que estivessem infectados também com a mesma. Estas tentativas de desvariolização percorreram várias áreas do mundo, para além dos países que acabámos de falar, como a Península Arábica, ao longo da Europa, a Inglaterra e por aí fora. Ou seja, espalhou-se pelo mundo todo. Logo, ao longo do tempo foram vários os métodos e experiências realizados até se chegar ao que hoje conhecemos por vacina. Hoje em dia, como é óbvio, ainda se fazem muitas tentativas até obtermos vacinas funcionais e não prejudiciais à saúde para as novas doenças que possam surgir. No entanto, são investigações mais avançadas e tecnológicas. Mas agora, um tópico que chega a ser muito falado nas escolas e não só, que é vacinação nos países menos desenvolvidos. Países que são localizados maioritariamente na África, como Guiné, Iêmen, Níger, Moçambique, etc., por serem países menos desenvolvidos, não têm acesso a vários recursos, como comida, por exemplo. Todos sabemos que muitas pessoas lá passam fome, sede, etc. Outro recurso em falta é a saúde pública. Muitos países têm dívidas que anulam a saúde e a educação. Um dos principais motivos pela escassez de vacinas na época do Covid-19 foi o facto de não ser possível o seu armazenamento correto a tempo de utilizá-las, ou seja, houve muitos descartes devido à proximidade do prazo de vencimento dos imunizantes. Outro motivo foi a capacidade de manufatura global ser limitada. Isso deixa menos doses disponíveis para os países com menor rendimento, pelo menos a curto prazo. Os países de renda baixa e média não conseguiam fazer compras em grande quantidade ou comprar vacinas quando o risco de fracasso no seu desenvolvimento ainda era muito alto. Logo, não tiveram acesso prioritário. Então, para ajudar estas populações, pode-se fazer doações para que esses países tenham dinheiro suficiente para comprar e armazenar os recursos necessários. A Unicef, por exemplo, é uma organização que ajuda crianças menos favorecidas, sendo segundo a organização, 1,5 milhões de crianças morrem todos os anos por doenças facilmente preveníveis com vacina. E todos os anos vacinam mais de metade das crianças no mundo. Um ótimo exemplo da força desta organização foi a entrega de vacinas no Sudão do Sul, onde usaram o rio Nilo como se fosse uma autoestrada, já que muitas comunidades não são acessíveis por estrada. Para além disso, as vacinas têm de ser mantidas em caixas refrigeradas, sobretudo quando estão a 45 graus Celsius. O percurso é bastante acidentado, especialmente durante a época das chuvas, e os últimos quilómetros são muitas vezes feitos a pé. Não é uma tarefa fácil, mas salva vidas. Outra organização indispensável na vacinação mundial é a Organização Mundial de Saúde, OMS. Vários países da União Europeia e países vizinhos confrontam-se com surtos sem precedentes de doenças que podem ser evitadas devido à insuficiência da taxa de cobertura da vacinação. O declínio da confiança do público na vacinação, as diferenças geográficas na acessibilidade e o aumento da informação e das informações erradas sobre a vacinação são motivo de preocupação e um grande desafio para especialistas em saúde pública. Garantir um acesso equitativo às vacinas a todos os cidadãos da União Europeia, combater a desinformação e as informações erradas e melhorar a confiança nas vacinas são objetivos partilhados pela Comissão Europeia e pelos países da União Europeia. Os sistemas de saúde em África, com o tempo, estão a tornar-se mais resilientes e mais bem preparados graças a um projeto implementado pela OMS. Existem diversas ações por parte da OMS no tema da vacinação,
Eu vou deixar o link do seu site com diversos outros exemplos no final do vídeo. E falando agora a nível mundial, a taxa de vacinação, que se aproxima agora da média continental de 30%, era no início de 2022 inferior à média de 5% nos países participantes, como Moçambique, por exemplo. 1 em cada 4 pessoas na população destes países recebeu 2 doses de vacinação, prefazendo um total de 34 milhões de pessoas. Quando foi a Covid-19, destes países menos favorecidos em África, como o Iémen, por exemplo, de 33,7 milhões de pessoas, apenas 4% da população foi vacinada. A China foi o país com mais doses de vacinas dadas, 3,49 bilhões de vacinas para 1,41 bilhões de pessoas. Em Portugal temos um Programa Nacional de Vacinação que é gratuito, destinado a todas as pessoas que tenham indicação para vacinação. E é adaptável à situação de qualquer um. Todas as vacinas do Programa Nacional são 100% acessíveis a quem quiser. Segundo a Embaixada de Portugal no Uruguai, o nosso país teve a maior taxa de vacinação de Covid-19 no mundo em 2021, com 85% da população totalmente vacinada. Pronto, e com isto dou por terminado mais um episódio do nosso podcast. Espero que tenham gostado e lembrem-se, fiquem imunes à ignorância.